Olá, eu sou a Sara Oliveira, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Artes, Cultura e Linguagens da Universidade Federal de Juiz de Fora, e eu vim aqui apresentar o meu trabalho, A Performance sobre a Ótica do Caminhar, a obra de Regina José Galindo na exposição Walking Wondering. Bom, esse trabalho, ele trata de entender a relação corpo e espaço, e como essa relação, utilizada como forma de transgressão, ocupa historicamente um grande espaço nos movimentos de resistência, né? Evocar uma transformação sobre a tutela da ação é parte constituinte de uma gama de movimentos de oposição que se estruturaram ao longo da formação das cidades modernas. O ato de caminhar, antes de ser uma ação natural e automática, foi uma escolha consciente tomada pelo homem com a finalidade de explorar e de sobreviver, resultando não apenas no conhecimento desse território, mas também na mudança da paisagem, na transformação física do espaço e nos significados que os lugares percorridos e ocupados passaram a refletir. Essas migrações nômades, que Francesco Carreri determina como erranças primitivas, foram os primeiros atos de transformar o percurso em algo significativo. Já o caráter estético do caminhar toma forma entre o final do século XIX e início do século XX, muito atrelado aos ditos errantes, que vislumbraram certa potência crítica e muitas vezes artística no ato de atravessar os espaços urbanos. Os errantes eram aqueles que, no contexto da homogeneização das experiências frente às cidades modernas, construíram práticas insurgentes em busca de uma experiência urbana da alteridade. Essas errâncias são usualmente assimiladas aos flanantes, dadaístas, surrealistas e situacionistas. Paula Bernstein-Jacques, ela está interessada nessas narrativas por esses errantes. Ela vai traçar no seu livro Elogios aos Errantes, de 2012, um paralelo entre o contexto francês, que é o cenário usualmente narrado, com o Brasil, determinando a errância para além desse recorte temporal. João do Rio, Hélio de Sica, Flávio de Carvalho são apontados pela autora como atuantes dessa lógica de corpo, movimento e cidade no Brasil, trazendo consigo o seu contexto particular de ação nas suas práticas errantes. E aí fica essa pergunta, né? Como poderiam, então, atrelar uma prática errante latino-americana, atravessada por experiências e narrativas tão particulares, a um contexto europeu? Né? A prática urbana da alteridade, ela é tomada no contexto sul-global sobre diferentes óticas. O imperialismo, a colonialidade e as questões políticas e sociais repercutem, né, nesse contexto, criando uma performatividade própria e particular, que ressoa sobre a cidade de formas distintas dos contextos citados anteriormente, como, por exemplo, esse contexto francês. Mesmo ele se debruçando sobre a mesma linguagem, que é a linguagem do caminhar. Eu busco, então, nesse trabalho, a partir dessa discussão, entender como a exposição Walking Wandering, comissionada e produzida pelo Asia's Culture Center, na Coreia do Sul, com curadoria de John Lee, como ela traz para o cenário expositivo questões referentes à significância do caminhar, entendendo-a como uma prática cotidiana que transcende os limites da ordinariedade de ir de um lugar a outro. A exposição, ela atravessa um lugar forte de discussão na arte contemporânea, né, que seria a aproximação com o ambiente desacralizado do espaço aberto da cidade. E aí, tanto nos trabalhos artísticos realizados na própria exposição, como nas vídeos performances que fazem parte do acervo, a cidade ela é tratada pelos artistas e pela curadoria como uma extensão do campo de atuação. A linguagem e o discurso eles vão se entrelaçar e fazem parte da proposta expositiva, onde o que se pretende dizer é respondido pelo uso do espaço público como palco, né, estando ali aberto a toda essa dinâmica urbana. Como algo além do simples movimento dos nossos corpos, o discurso curatorial da exposição entende a prática do caminhar através do percurso. Não se tratando apenas de chegar a algum lugar. Esse movimento ordinário do caminhar, ele funciona como espaço de descoberta e também como o próprio método artístico para transmitir mensagens. Então, a exposição ela busca essas diversas abordagens do percurso e da caminhada, abarcando produções artísticas variadas, desde performances e vídeo performances até instalações sonoras e artes interativas. E a exibição, ela conta com obras de artistas diversos, né, como a Marina Abramovic, Francis Alves, o Lee Kai-chung, mas aqui eu vou tratar em especial da Regina José Galindo, que é a única artista latino-americana presente na exposição. Bom, né, a Regina José Galindo é uma artista visual, uma poeta e uma performer.
Ela é nascida na Guatemala em 1974 e ela usa em suas obras uma linguagem que enfatiza um caráter único que se faz presente tanto na obra Rio de Gente, de 2021, e Earth Does Not Hide the Dead, de 2023, que são as obras dela que fazem parte da exposição. Mas essa linguagem ela também traz em outras performances que ela já realizou anteriormente. Enfim, né? Além da relação com o percurso, essas obras elas demonstram também como a conexão com a opsidade não é apenas essencial na sua obra, mas tem um caráter muito particular. E essa particularidade ela está atrelada ao contexto latino-americano e ao forte discurso decolonial da Galindo, onde a linguagem estabelecida e produzida pela artista tem suas raízes na luta contra a colonialidade do poder, atrelando o movimento a um ato político, a um ato crítico. A artista performática guatemalteca Regina José Galindo, ela nascida no período da Guerra Civil e ditadura militar na Guatemala, ela traz em suas obras os seus sentimentos sobre esse contexto coletivo de catástrofe e violência que o seu país sofreu. Então, durante a sua jornada como artista performática, a Galindo realizou diversas performances, algumas em espaços expositivos, mas a grande maioria realizada em locais públicos, sempre sobre um aspecto crítico, discutindo essas estruturas de poder e de dominação. Um desses trabalhos foi a video performance Rio de Gente, realizada em 2021. Ela foi feita para o Festival Liberdade para el Agua, e foi oferecido pela artista como cortesia para fazer parte do acervo da exposição Walking Wonder. Nessa performance, um grupo de mais de 1.000 crianças, jovens e mulheres que fazem parte de grupos afetados pela contaminação da água em suas comunidades percorrem a pé, caminhando por lugares onde uma vez fluíam esses rios. Né? E eles fazem esse percurso que se finaliza no Centro Cultural Municipal, acompanhado de gritos de luta. Eles estão cobertos por um tecido azul, como simbolismo dessas águas, e a performance coletiva ela evoca os lugares onde uma vez passaram os rios que foram desviados ou foram contaminados pela indústria extrativa. Então, a Galindo ela utiliza o percurso e o caminhar como uma linguagem transgressora, trazendo um discurso decolonial e latino-americano para fora dos espaços expositivos, usando a cidade como palco. Bom, além desse vídeo oferecido pela artista, a Galindo também realizou, no dia 15 de maio de 2023, a performance denominada Earth Does Not Hide the Dead. E nela, Galindo e mais 12 estudantes de arte e performance sul-coreanos se encontram soterrados até o pescoço por terra, criando, em frente ao Asia Culture Center, uma espécie de cemitério ao ar livre. A performance ela faz referência ao massacre de Gwangju, que ocorreu em maio de 1980, na cidade que dá nome ao movimento, na Coreia do Sul. Entre os dias 18 e 27 de maio de 1980, os cidadãos se organizaram contra o ditador Chun Dong-hwan e tomaram a cidade, mas eles foram vencidos pelo exército sul-coreano. Os artistas são símbolos dessas centenas de mortos pelos massacres, mas eles, apesar de se encontrarem enterrados, eles têm os seus rostos ainda visíveis, para todos aqueles que observam a performance, né? Então, o discurso da Galindo se dá através da linguagem da performance, com a intenção de manifestar a voz daqueles que lutaram e que se foram. A performance, ela reflete algumas características essenciais do trabalho da Galindo. O primeiro ponto é a característica pública aberta da obra, né? Ela realiza a performance onde ela pode ser vista, ampliando o espaço de reverberação da sua crítica. E o segundo aspecto é esse tom de crítica, né? Ela usa da materialidade do próprio discurso da sua linguagem latino-americana para discutir aspectos sociopolíticos que ultrapassam os limites territoriais da América Latina. Bom, por fim, existe um ponto central de discussão nesse trabalho, um contexto extenso do uso do movimento de atravessar o espaço como forma de tensionar e discutir os aparatos dominantes. Com a intenção de voltar o olhar para a prática das andanças na performance latino-americana, o trabalho ele parte da potência estética do caminhar, iniciada com os errantes modernos, mas que escapa esses limites territoriais e acrescenta questões particulares a partir do seu contexto de ação. A partir da exposição, né, da apresentação da exposição Walking Wonder, é possível vislumbrar a repercussão que se pode ver dessas propostas de andanças na contemporaneidade, com foco na América Latina e como a prática curatorial tem utilizado do espaço urbano como palco para dialogar com esses discursos. Bom, com isso eu finalizo minha apresentação e agradeço a oportunidade.